Olá, muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais um Evangelho do Dia. E o Evangelho do dia de hoje está em Lucas, capítulo 4, do versículo 24 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, amados, Jesus está aqui nos falando uma grande verdade, uma grande realidade, que o profeta não é, né, o profeta nenhum é bem recebido em sua própria pátria, na sua pátria, sua própria terra, né? E isso é uma grande realidade, uma grande verdade. A gente percebe que os profetas, aqueles que falam a verdade, aqueles que anunciam o evangelho do reino, aqueles que servem a Jesus, às vezes não são bem reconhecidos na sua própria pátria, não é? Por quê? Porque às vezes, assim como Jesus estava falando ali para o povo de Israel, né? Jesus estava falando ali na sinagoga para o povo, né? Para os judeus ali, e estava falando o que aconteceu, falando a verdade, o que aconteceu com o profeta Elias, que foi enviado a uma viúva em Serepta, na Sidônia. Falou de vários leprosos em Israel, mas o que foi curado foi o sírio Naamã. Então, Jesus está falando aqui que na sua própria terra, o profeta Elias não teve uma viúva com quem pudesse contar, mas ele foi enviado a uma estrangeira para ser cuidado. E Naamã, o sírio, foi curado. Era também um estrangeiro, não era do povo de Deus, mas foi curado. Então veja, às vezes o povo de Deus, às vezes as pessoas não reconhecem, não valorizam um profeta, não valorizam, não reconhecem aqueles que estão pregando a verdade, aí julgam, aí falam mal, aí não querem ouvir, não querem dar ouvido à verdade. Querem ouvir apenas aquilo que lhes convém. Mas Jesus estava falando aqui a verdade, o que havia acontecido. Jesus não estava inventando nem criando uma história. Jesus apenas falou o que aconteceu. O que aconteceu que Eliseu foi recebido por uma viúva estrangeira, né? Foi enviado a uma viúva estrangeira. Não foi uma viúva do povo de Deus, do povo de Israel. E foi cuidado por ela. E o sírio Naamã, o estrangeiro, foi curado da lepra, sendo que muitos em Israel não foram curados naquela época. Por quê? Porque o sírio reconheceu o Deus do profeta Naamã, o Deus do profeta Eliseu, desculpa. Naamã, ele reconheceu o Deus do profeta Eliseu, se humilhou, foi lá, se banhou,
mesmo sabendo que era um rio não muito agradável, não muito limpo, né? Havia outros rios mais limpos, mas ele foi lá, obedeceu a palavra do profeta e foi curado. Então, amados, que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, da verdade, dos seus profetas que anunciam o evangelho da salvação. Que nós nos convertamos, que nós creiamos no evangelho, creiamos na palavra de Deus e obedeçamos com alegria, não é? E abrimos os nossos ouvidos para ouvir os profetas do Senhor, a esses que anunciam a verdade, ainda que doa, ainda que nos incomode, ainda que nos tire da zona de conforto, ainda que a gente ouça as palavras e pareçam nos confrontar, e essas palavras vêm para que nós possamos mudar de vida, largar algumas práticas que não agradam a Deus. Obedecemos, ouçamos e colocamos em prática a palavra do Senhor. Valorizemos os profetas. E nós que anunciamos o Evangelho e que falamos a verdade, a gente sabe que não é fácil e que muitos não dão ouvido, não valorizam, que muitos nos criticam, que muitos querem um evangelho light, que muitos querem ouvir somente aquilo que faz cócega, aquilo que faz, aquilo que massageia o seu ego. Mas aqui nós estamos falando do evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus, aquele que se encontra com Jesus, aquele que ouve Jesus, a vida dele não pode ser mais a mesma. A vida dele é mudada, é transformada a partir do momento que ele ouve e põe em prática a palavra de Deus. Veja, levaram Jesus a um monte e ali queriam jogar ele de um precipício. Mas Jesus conseguiu escapar dali e seguir o seu caminho. Às vezes temos que nos escapar de algumas situações que querem nos calar, que querem nos impedir de falar a verdade. Mas falamos aquilo que vem de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Então, não tenhamos medo de falar da palavra de Deus, porque Ele está conosco todos os dias e Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja e não hão de prevalecer porque Ele é fiel. Que Deus os abençoe, amados, e tenham um bom dia. Amém.